terceira e última reportagem da série, que relembra os principais fatos dessa tragédia, você vai conferir agora que a Vale, a segunda maior mineradora do mundo, mantém o respeito do mercado, apesar de tudo o que aconteceu em Brumadinho e em Mariana 5 anos antes, quando a barragem de Fundão também se rompeu. A empresa conseguiu, mesmo em meio a esses dois desastres gigantescos, dos quais pelo menos Brumadinho poderá vir a ser confirmado como um crime, crescer 75% no seu valor de mercado. Em questão de segundos, 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiram a sede administrativa da Vale, áreas de convívio, restaurante da empresa e moradias no entorno da mineradora. No mesmo dia, servidores da Agência Nacional de Mineração, a ANM, estiveram no local do rompimento. Segundo o relatório deles, a barragem B1, no Córrego do Feijão, encontrava-se na posição 68 no ranking de prioridades de fiscalização. Ela seria vistoriada ainda em 2019, mas não deu tempo. Depois das análises feitas pela agência, ficou evidente que a Vale não cumpriu uma série de obrigações legais que envolviam, por exemplo, reportar à equipe do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração que alguns instrumentos de monitoramento entraram em nível de alerta ou emergência meses antes do rompimento. O que, se reportado, teria elevado a posição da barragem 1 no ranking de prioridades de fiscalização e propiciando uma chance de prevenir o ocorrido. Segundo o presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, o monitoramento independente do instrumento escolhido é indispensável, mas é preciso que os órgãos responsáveis sejam informados sobre qualquer tipo de anomalia. É fundamental que haja uma fiscalização constante de barragens. Começa das maiores, as mais, digamos, aquelas mais críticas, né? Se eu tiver uma barragem de 100 metros de altura montante de uma cidade, ela é crítica, eu tenho que ficar de olho nela, né? Olhar, ela não pode ter nada, não pode acontecer nada, não pode acontecer nada com ela. Então, eu tenho, se precisar de botar mais instrumento, eu boto mais instrumento, porque esse instrumento perto de um acidente é zero, é custo zero. Então, eu tenho que tomar de conta mesmo, eu tenho que estar com essa barragem nas mãos, eu tenho segurança absoluta que não vai acontecer nada. Eu ficaria muito feliz se um dia eu pudesse enxergar isso, sabe? A Política Nacional de Segurança de Barragens é relativamente nova, tem apenas 10 anos. Em outubro de 2019, ela foi modificada. Uma das alterações foi a proibição de construção de barragens a montante. Todos os empreendimentos construídos dessa forma receberam um prazo de descaracterização, que termina em 25 de fevereiro do ano que vem. Apesar da legislação ter endurecido nos últimos anos, a fiscalização para garantir que as normas sejam respeitadas ainda não avançou. A Agência Nacional de Mineração foi criada em 2018 para substituir o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, e não trouxe evolução, pois as vistorias não aumentaram. O órgão possui cerca de 30 fiscais para monitorar as 873 barragens no país. Para se ter uma ideia, Minas Gerais possui 82% dos empreendimentos de alto risco. Sem dúvida nenhuma, o nosso principal gargalo é a questão de falta de pessoas, né? A gente tem uma equipe bastante reduzida. A gente tem as barragens que estão em grau de risco, né? 1, 2 ou 3. Isso também importa nesse ranking. Então, logicamente, todas que estão em risco são as primeiras. Hoje são em torno de 40 barragens que estão consideradas em nível de risco. E depois entram esse ranking dentro do SIGBM. Aconteceu alguma movimentação de uma barragem, alguma movimentação do talude, a gente já desloca uma equipe imediatamente para ir lá. Esse tipo de fragilidade também é muito complicado para a gente fazer uma gestão com tão pouca equipe. Enquanto isso, as mineradoras continuam enriquecendo e, apesar do envolvimento nos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, a Vale teve valorização financeira nos últimos anos. Segundo a Bovespa, o valor de mercado da Vale hoje é de cerca de 484 bilhões e 850 milhões de reais. Na época da tragédia, era de cerca de 270 bilhões. O minério de ferro ainda é um dos principais produtos em valor de exportação e arrecadação do país.
O setor emprega 55 mil trabalhadores diretos. O faturamento no estado com a mineração em 2019 foi de 58 bilhões e 200 milhões de reais. Em 2020, ainda maior, 76 bilhões e 400 milhões de reais. Já a arrecadação com impostos em 2019 foi de 20 bilhões e 400 milhões. Em 2020, 24 bilhões e 400 milhões. A mineração responde por 5% do PIB do estado de Minas Gerais. Está presente em 500 cidades. São 1.300 minas no estado de Minas Gerais. 60% da balança comercial brasileira foi fornecida pelo setor de mineração em 2020. Quer dizer, são números robustos para a mineração, para o investimento e para o Brasil. Nos próximos 5 anos, nós pretendemos investir 38 bilhões de dólares no Brasil. Desses 38 bilhões, 13 bilhões serão investidos em Minas Gerais. Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, investimentos bilionários já estão sendo feitos para garantir a segurança operacional e possibilitar até mesmo a extinção de barragens no processo de mineração. Estão sendo investidos 2,2 bilhões de dólares na segurança da barragem, inclusive a descaracterização de barragens. Mas, além disso, investimentos pesados estão sendo feitos em mudança de tecnologia. Cada vez mais se recupera mais material e se produz com novas tecnologias para que minimizem ou mesmo cheguem a evitar o uso de barragens. Já existem mineradoras que estão desativando 100% das suas barragens hidráulicas, de forma que a gente produza com processos a seco e que dê destinação aos rejeitos de tal forma que não haja mais um risco operacional desse tipo. Além dos compromissos com a segurança do processo de mineração, as empresas precisam adotar o plano de compensação aos danos ambientais. Para cada hectare utilizado, a mineradora precisa preservar o dobro, o que pode ser feito em forma de recuperação ou preservação de área. A mineração ocupa hoje 0,6% do território nacional. Em Minas Gerais, segundo o IBRAM, há mineradoras que preservam mais de 100 mil hectares. Mas apesar da mineração ser uma das principais atividades econômicas do estado, gerando emprego e renda, a lembrança da tragédia da lama ainda está latente. A imagem da mineração ela foi bastante impactada pelos acontecimentos de Mariana e de Brumadinho. E nós estamos procurando trabalhar por todos esses motivos que eu já listei, no sentido de recuperar a confiança da comunidade. Somente recuperando a confiança da comunidade, nós vamos ter condições de ter restaurada a credibilidade da mineração no estado de Minas Gerais e no Brasil. Brumadinho é a tragédia mais recente, ocorreu 2 anos atrás. Mas a Band Minas também não se esquece de Mariana, ocorrida 5 anos atrás, que foi a primeira prova indiscutível de que a fiscalização dos órgãos públicos nas mineradoras não funciona. Lá em Mariana, a justiça não vai prender ninguém pelas 19 mortes, pelas centenas de desabrigados e doentes da lama ou pelos danos ao meio ambiente. Só haverá multas e indenizações. Já em Brumadinho, a Justiça aceitou a denúncia contra os suspeitos identificados nas investigações da polícia e do Ministério Público e poderemos ver responsáveis serem presos. Mas o julgamento não começou. Seguiremos, então, acompanhando os desdobramentos das 2 tragédias.